Nesta aula eu vou falar sobre o padrão MVC. MVC é um padrão de arquitetura de software que separa a representação da informação da interface com a qual o usuário interage. Esse padrão ele separa um aplicativo em três componentes principais: o model ou modelo, a view e o controller ou controlador. O model ele é responsável por manter os dados e a lógica de negócio da aplicação. Os objetos do model são as partes do aplicativo que implementam a lógica para o domínio de dados do aplicativo. As views representam a interface com o usuário da aplicação que exibe os dados. Views são os componentes que exibem a interface do usuário do aplicativo. Podem ser representadas por um arquivo HTML, a tela de uma aplicação desktop, a tela de uma aplicação mobile, tudo que exibe dados. O controller ele é responsável por receber e tratar as requisições e renderizar a view apropriada com os dados. Dessa forma, os controladores são os componentes que lidam com a interação do usuário, trabalham com o modelo e, finalmente, selecionam uma view para renderizar e exibir ao usuário. O objetivo do padrão MVC é obter um baixo acoplamento entre o model e a view. Permitir o encapsulamento da lógica de negócios no modelo, para que ele possa ser testado de maneira exaustiva, e fazer com que as views sejam leves e desacopladas do model para facilitar os testes. Resumindo, o padrão Model View Controller, ou MVC, ele separa os diferentes componentes de uma aplicação de forma a dar mais controle sobre cada parte individual da aplicação, tornando assim a aplicação mais fácil de desenvolver, modificar e testar. Então, numa aplicação MVC, nós temos o seguinte fluxo de requisição explicado. Inicialmente, o usuário faz uma solicitação de algum recurso no servidor. Ele faz isso digitando uma URL no navegador. Então a requisição chega no controlador, né? E lá existe um mecanismo de roteamento que vai ser responsável por decidir qual requisição vai ser tratada pelo controlador. Tá? Então o controlador recebe a requisição e, se houver necessidade, ele vai lá e acessa o model. O model ele vai operar em um banco de dados ou em uma outra fonte de dados, né, e vai retornar as informações na forma de dados, ou na forma de objetos de negócios, né, para o controlador. O controlador vai escolher a view apropriada, né, para exibir os dados e vai montar essa view usando HTML e componentes como caixa de texto, label, né? Aí, depois de montado, o controlador vai passar os dados do modelo para a view escolhida, preencher essa view e retornar para o usuário. Basicamente, esse é o fluxo de requisição no modelo MVC. Muito bem. E a ASP.NET Core ela implementa o padrão MVC. Então vamos ver o que temos que entender aqui. Então, a ASP.NET Core MVC ela faz a implementação do padrão MVC. E, além disso, o que ela faz? Ela agrega diversos recursos que ajudam os desenvolvedores a manter as boas práticas e a dar produtividade no desenvolvimento. Alguns desses recursos são a View Engine, o Model Binding, as Tag Helpers, o Routing, o Scaffolding e a configuração sobre convenção.
Vamos entender então um pouco sobre cada um desses itens. Nós vamos entrar em detalhes ao longo do curso. Agora eu quero falar um pouquinho sobre a configuração, sobre a convenção, que é muito importante. O que é essa configuração sobre convenção? Eu tenho aqui nessa figura a estrutura de uma aplicação ASP.NET Core MVC criada, né, e sendo exibida aqui numa janela Solution Explorer do Visual Studio. Essa aqui é uma estrutura básica de uma aplicação ASP.NET Core MVC. Então, o que vem a ser essa convenção sobre configuração? Por convenção, o framework ASP.NET Core, quando você cria uma aplicação MVC, ele vai adotar algumas convenções e ele vai fazer o seguinte. Uma das convenções é que ele vai criar uma pasta chamada controllers, onde ele vai colocar todos os controladores da aplicação. Na aplicação inicial, ele cria por padrão um controlador chamado Home Controller. Observe no nome desse controlador que ele é composto por um prefixo que representa o nome e por um sufixo que é a palavra controller. Então, todo controlador na ASP.NET Core MVC ele é composto por duas partes. O nome que você quer dar ao controlador e o seguido do sufixo controller. Home Controller, Clientes Controller, Pedidos Controller, Produtos Controller. Essa é uma convenção. Outra convenção é que é criada uma pasta Views, onde nessa pasta são colocadas todas as views da sua aplicação, que interagem, né, com o seu modelo de domínio e que são responsáveis pela exibição ao usuário. Nessa pasta Views. Observe que essa pasta Views ela tem uma pasta, nesse exemplo, chamada Home. Aqui nós temos a seguinte convenção. O prefixo do controlador, quando você cria uma view para exibir as informações desse controlador, ele vai criar uma pasta com o nome do prefixo. E nessa pasta ele vai colocar todas as views correspondentes às actions do controlador. Então o controlador ele vai ter métodos actions, né? Nesse exemplo, esse Home Controller ele tem 3 actions: About, Contact, Index. Note que cada action ela é colocada, quando ela foi gerada, dentro de uma pasta que tem o nome do controlador Home e cada view, que é representada por um arquivo CS/HTML, corresponde a uma action, uma ação desse controlador. Então essa é outra convenção. Aqui a ASP.NET Core MVC ela não cria por padrão a pasta Modules, mas se você precisar definir o seu modelo de domínio, você pode criar uma pasta Modules aqui para seguir a convenção. Toda view que é compartilhada é colocada numa pasta Shared, que também seria outra convenção. Tá? Então, é isso que significa a convenção por configuração que a ASP.NET Core MVC adota. Eu vou falar mais sobre isso quando eu entrar no módulo de MVC. Agora, para concluir, eu quero falar de um conceito muito importante, principalmente para o desenvolvedor Web Forms. Vamos entender como que o MVC funciona. Então, olha, principalmente se você é um desenvolvedor Web Forms, presta atenção nisso. Quando você cria uma aplicação ASP.NET no modelo tradicional, usando Web Forms, existe uma correspondência direta e única entre uma página e uma URL. Dessa forma, nesse modelo de desenvolvimento, se você faz uma requisição para uma página chamada exemplo.aspx, né, essa página ela tem que existir fisicamente no servidor. Ou caso contrário, você vai receber uma mensagem de erro 404 page not found. Certo? Era assim que o modelo WebForms funcionava. No modelo de desenvolvimento MVC, não existe uma correspondência
entre uma URL e uma página. Uma URL não é uma página. A URL, que é invocada pelo navegador, ela não está relacionada com a presença obrigatória de arquivos físicos no servidor para exibir o resultado, tá? Que nem no WebForms. Como é que funciona o MVC? No modelo de desenvolvimento MVC, uma URL ele corresponde a uma ação de um controlador, a uma action de um controlador, e não de uma página em disco. Então, no modelo tradicional do WebForms, as requisições do navegador elas eram mapeadas para páginas que deviam existir. Então, esse é um desenvolvimento que é chamado, era centrado no conteúdo das páginas. No modelo de desenvolvimento MVC, as requisições do navegador são mapeadas para ações do controlador, para as actions do controlador. Então, o desenvolvimento é centrado na lógica da aplicação. Então, assim, quando no modelo MVC, quando você vê uma URL, tá? Aqui, localhost home index, isso significa o seguinte, que home é o controlador e index é action. Então, isso aqui, ele não vai procurar uma página index. Ele está sendo mapeado para o controlador home para action index do controlador, que vai fazer uma ação e vai devolver uma página. Então, é muito importante entender isso, principalmente quem vinha da WebForms. Tá? Eu achei que deveria colocar esse aviso. Eu vou voltar nesse assunto quando eu falar de roteamento, mas aqui é muito importante você entender a lógica MVC. Tá? Então, não existe correspondência entre URL e página. Tá? No MVC, a URL é mapeada para as actions do controlador. Então, era isso que eu queria falar nessa aula. Até a próxima aula.